A condutopatia, psicopatia e outros seus sinônimos é algo orgânico, está no indivíduo. Sim. Não é que ele passou por uma vivência dolorosa, foi bulinado, um trauma e se tornou um assassino serial. Ou um condutopata ou um pedófilo. Ah, não tem isso que a gente vê em filme? Às vezes vão buscar lá atrás o motivo dele. Rigorosamente não. Isso é um erro. Tá. Ele nasce com aquilo. Ele tem organicamente. Então eu vou chamar isso de potência. Tá latente dentro dele. Potência dele. Tá. Porém, todos os indivíduos, eles estão inseridos no mundo. Tá certo? Então, se ele tem muita potência, digamos, para pedofilia, ou para assassinato, para roubo, ou sei lá o quê, animal, sei lá, etc. Se ele tem muita, nada segura. Nada consegue. Uma hora aquilo vai. E a partir do momento que começar, ele não aí para vai embora. mais. Vai embora. E quanto mais ele faz e dá certo, mais ele vai fazer. Mas nada segura. Porém, se eu tenho esta potência, mas é pequena, é uma pequena potência. Entendi. E eu estou no meio social altamente favorável e bom e sem. Pode ser que eu seja apenas uma pessoa meio estranha, mas nunca vá desencadear. Entendi. Agora, se esse mesmo indivíduo, com essa pequena potência, está num meio social desfavorável, ruim, agressivo, desencadeia. Entendeu? Potenciato. Nossa, agora entendi muito bem isso daí. Então, mas o seu trabalho, ou o trabalho de alguém que está convivendo com essa pessoa e percebe esse desejo represado, qual que é o trabalho? É você denunciar? É falar para ele procurar ajuda? Porque é um perigo, né? Quando que essa pessoa vai cruzar essa linha? Você faz uma pergunta que é quase que irrespondível. Não tem como, né? Não tem como. Você sabe por que não tem como? Porque essa pessoa não vai falar sobre isso. Quando você convive, você... E tem algum problema, não sei o quê, a sua tendência é, às vezes como pai, minimizar, às vezes como marido e mulher é aumentar. Então não tem como, isso é para especialista. Mas esse conceito de potenciato, a potência é minha, orgânica, inata e muitas vezes hereditária. Ah, é? Não que um condutopata vai gerar um outro condutopata. Mas pode ser um caso de alcoolismo gerando um condutopata, uma esquizofrenia, etc. Então, isso Por que eu perguntei isso? Não existe linha direta assim. Porque às vezes você pode ver numa criança alguns atos de maldade. Como você separar aquilo? Falar, putz, se eu não cuidar disso, ele pode virar um condutopata. Posso responder? Claro. Deixem as crianças em paz. Porque a criança... Na infância e na adolescência são períodos muitas vezes condutopáticos normais. Porque qual o adolescente que não está rompendo com o pai ou com a mãe? Não digo todos, claro, mas muitos podem estar rompendo com os grupos. Então, este diagnóstico só é possível na maioridade. Antes é perigoso, porque você vai errar. Mas, por exemplo, uma criança que gosta de maltratar animal, por exemplo. Porém, agora vem uma coisa. Porém, quando a gente examina adultos verdadeiramente condutopatas, eles sempre apresentam esses traços de deformidade na infância e na adolescência. Então, vamos lá. Nem todo traço condutopático, psicopático na infância e na adolescência vai dar um condutopata. Certo. Mas todo condutopata teve. Entendi. Entendeu? Então isso... Mas aí eu acho melhor deixar para especialista, deixa as crianças. O período de adolescência é assim mesmo. Eu acho que a gente não pode psiquiatrizar a vida. E claro, uma criança maltratando um animal... Tem que colocar os limites, né? Papai, mamãe, vem cá, o que você está fazendo para ele? O que você contou? Às vezes é culpa pode ser culpa dos pais. Entendi. Então, eu acho que não dá para generalizar. Acho que nós estamos conversando no geral, mas basicamente é isso. Entendi. E nessa história da psicologia forense, eu não sei qual seria o nome disso, quando que a gente começa a catalogar, quando que a gente começa a entender que existem
sociopatas ou condutopatas? Quando que começa a gente falar, epa, tem gente que tem um tipo de ação e repete esse... Boa. Quando começa Não, isso? é assim, todas as vezes que existe uma suspeita de insanidade, ou de um condutopata, ou de um doente mental... Sim. Todas as vezes que o juiz, o promotor ou o advogado suspeitam que pode ser coisa de doença mental, de transtorno mental, porque pode, às vezes Claro. um crime inusitado, uma coisa aberrante, etc., pode. Então, todas as vezes que existe essa suspeita, é instaurado no processo algo chamado incidente de insanidade mental, ou seja, é aberto um incidente de insanidade mental, é nomeado perito e o perito vai lá e examina e vê se tem ou se não tem, se é ou se não é, e articula essa parte médica com a parte jurídica, que é o que faz o psiquiatra forense. Mas o que o psiquiatra forense vai ver? Qual que é o caminho? O que ele quer saber? Quando ele está examinando, quando ele está vendo, o que ele quer saber deste indivíduo para articular Exato. esse achado médico com o achado jurídico? Duas coisas. São os dois grandes, como estão os dois grandes pilares da normalidade mental humana. Quais são esses dois grandes pilares da normalidade mental humana que o psiquiatra forense vai ver no seu exame? Primeiro, capacidade de entender aquilo que fez. Ele entendia que ele estava matando esse indivíduo, um pai de família, isso, aquilo, aquele outro, ou ele matou porque ele escutou uma voz dizendo que aquele indivíduo estava perseguindo, ou estava pondo veneno na comida, ou estava querendo, etc. Se for esse entendimento, se ele vir que é um entendimento delirante, alucinatório, obviamente que ele não entendia. Ele entendia delirantemente e não logicamente. Então aí tem problema nesse pilar, que é o grande pilar, que é o pilar da capacidade de entendimento, chamado razão. Tá. Ele vai palmilhar, examinar, ver como é a razão daquele indivíduo em face do crime. Esse é o primeiro pilar. O segundo grande pilar, capacidade de se determinar, ou seja, de agir de acordo com esse entendimento, que é o livre-arbítrio. É a capacidade dele agir livremente. Por exemplo, quando que ele tem entendimento e não tem determinação? Tá certo? Ele entende. No caso da droga, que a gente começou a falar. Eu sei que a droga me prejudica, eu sei que a droga está acabando comigo, estou perdendo amigo, família, etc. e tal. No entanto, não consigo largar. Não, porque eu sou escravo. Você quer ver um outro? Ciúmes patológico. Eu até entendo que essa minha mulher, etc., mas aí já é delirante. Tá certo? No ciúmes patológico, eu já começo a achar uma série de coisas que não são coisas absurdas sobre essa mulher. Ele começa a fazer ligações que não existem. Não existem. Qualquer coisa eu vou contar uma para você, que eu tive um caso que um delirante patológico de ciúmes, delírio de ciúmes, delírio patológico, ele espalhava pó, como é que chama essa? Farinha. Farinha? Farinha. Na frente da casa para surpreender possíveis pegadas do amante. Nossa! E não tinha nada disso. Que ideia maravilhosa. Vou usar aqui com vocês aqui. Outra, ele, por exemplo, a mulher se voltasse com, digamos, com olheiras. Sei. Ele já associava. É a prova. Para ele não é dúvida, é prova. Não, é prova. Então ele não tem entendimento. E aí na verdade, não se liga a feminicídio. O feminicídio eu mato porque eu detesto a mulher, ela merece morrer mesmo. Entendi. Ou por que ela não atendeu aos meus pedidos, ou por que está me deixando, ou quer ficar com o meu dinheiro. Isso é outra coisa.
Nesse caso Eu é o estou quê? falando de um. Esse é É um crime delírio. comum. Não. Não. Nesse No caso. delírio de ciúmes é outra coisa. É uma doença mental. Entendi. É uma ruptura com a realidade. Normalmente são o nome que se dá técnico é paranoia. Ah, é. É uma paranoia. Paranoia é um delírio crônico, sistematizado, como se fosse um tumor encapsulado dentro do seu psiquismo. Você é uma pessoa normal. Você vai fazer ginástica, você vai trabalhar, você vai conversar com seus amigos, você vai fazer o seu programa, você vai fazer tudo. Mas pergunta como vai sua mulher. Como é que vai sua mulher? Desgraçado. Tá querendo sair com ela? Por que ele tá querendo saber? Nossa. É assim que funciona. Por quê? Tá encapsulado. Se você toca, ele explode. Entendi. Entendeu? A psiquiatria é fascinante, mas eu volto a insistir, ela não é complexa. Eu espero que entre os seus Os espectadores. espectadores, quem sabe se não vai estimular Com alguns certeza. psiquiatras forenses, que está faltando É. psiquiatras forenses vocacionados. E na